Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para vocês. E vamos conferir os reforços do Bahia para a janela de julho. Todos os reforços que podem chegar, possíveis reforços, prováveis reforços. Claro, nada está confirmado, até porque a janela não abriu ainda. Talvez só o Gilberto do Benfica esteja praticamente confirmado, só faltando aí a assinatura do contrato. Mas vamos para os nomes dos possíveis reforços do Bahia para a janela de julho. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Começamos com o ponta esquerda Luciano Juba. 40 jogos em 2023, 26 participações em gols. A vinda de Luciano Juba para o Bahia é um fato. O clube tricolor já acertou o pré-contrato com o atacante, que no entanto só poderá chegar no dia 1º de setembro, quase um mês após o fim da janela de transferências. Pelo lado tricolor, o objetivo continua sendo de ter o jogador no elenco já neste ano, a partir de julho, e para isso as negociações têm continuado junto ao Sport. Em entrevista à Rádio Transamérica de Recife, o presidente do Sport, Yuri Romão, voltou a falar sobre o tema e garantiu que não pretende liberar o jogador, a não ser que haja uma proposta considerada como alta dentro das condições atuais. A oferta feita pelo esquadrão foi de $500 mil, 2.500.000 reais, para a liberação do jogador na data em que a janela será aberta dia 3 de julho. Por outro lado, o Sport enviou uma contraproposta no valor de $1.200.000. Isso dá 5,8 milhões de reais. A informação é do Bahia Notícias. O segundo nome é Gilberto, lateral direito que está no Benfica. Ele tem 35 jogos em 2023, 7 participações em gols. O tricolor de aço encaminhou a contratação do lateral direito Gilberto, que está no Benfica de Portugal desde 2020. A negociação andou nos últimos dias e a especulação ganhou força com acerto entre os times. O jogador de 30 anos deve ser anunciado nas próximas semanas, mas o acordo já tem todos os detalhes definidos. Gilberto chega para disputar a titularidade na posição com tanta experiência na carreira. Os valores da negociação não foram divulgados, mas segundo a imprensa portuguesa, o time brasileiro estava na tentativa de baixar o valor de 21 milhões pedido pelo Benfica. De acordo com o site EC Bahia, a diretoria do esquadrão quer contar com o lateral já nas quartas de final da Copa do Brasil, quando o Bahia vai enfrentar o Grêmio. Terceiro nome é Franco Fagundes, centroavante uruguaio. Ele tem 20 jogos em 2023, 6 participações em gols. Franco Fagundes, jogador revelado pelo Nacional, o atleta de 22 anos tem sido cobiçado no futebol brasileiro e, além do Bahia, Vasco, Santos e Internacional aparecem como interessados. Em 2022, Franco teve uma temporada de destaque, marcando 11 gols e distribuindo 5 assistências pelo Nacional. Fagundes tem uma multa rescisória de $8 milhões, aproximadamente 40 milhões de reais na cotação atual. Apesar do bom desempenho no último ano, o jovem ainda não repetiu o feito em 2023 e enfrenta dificuldades em encontrar constância em campo. Outro nome cogitado no Bahia é o de Matias Arezzo, centroavante. Ele tem 30 jogos em 2023, 16 participações em gols. Um dos jovens mais promissores do futebol uruguaio, Matias Arezzo, retornou para o seu país após uma passagem ruim pelo Granada. O retorno para sua terra natal não poderia começar melhor, com o jovem marcando 10 gols em seus 7 primeiros jogos de atuações pelo Peñarol, assumindo rapidamente a artilharia do campeonato nacional e se tornando a referência ofensiva da equipe. Arezzo também esteve no radar dos brasileiros Flamengo e Palmeiras, passou discretamente pelo Granada da Espanha de 2021 a 2022, antes obteve bons números no River Plate do Uruguai, sobretudo pela pouca idade, na época 17 a 19 anos, marcou 37 gols em 91 partidas. Luiz Gustavo Volante. Ele tem 32 jogos em 2023, com 10 participações em gols. Aos 35 anos, Luiz Gustavo tem passagens pelo Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburg, todos da Alemanha. Passou também pelo Olympique de Marseille da França, Fenerbahçe da Turquia e Al Nassr da Arábia Saudita. O jogador fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
ex-Corinthians volante Guilherme, ele tem 27 jogos neste ano, 5 participações em gols. Com boa passagem no futebol brasileiro pelo Corinthians, antes de rodar por clubes da Itália, Espanha e Grécia, o volante Guilherme pode retornar ao Brasil no próximo semestre. O jogador de 32 anos atualmente defende o Al-Sadd do Catar, mas seu contrato encerra no dia 30 de junho. Guilherme foi revelado pela Portuguesa, onde se profissionalizou em 2009. Em 2012 foi negociado com o Corinthians. Em 2014 foi vendido para o Udinese da Itália. Passou pelo Deportivo La Coruña da Espanha, depois foi para o Olympiacos da Grécia, onde fez 78 jogos com 10 gols marcados e 3 assistências, sendo campeão grego em 2020, antes de se transferir para Al-Sadd do Catar, onde está atualmente. São 92 jogos, 7 gols marcados e 6 assistências. Atacante Gabriel Poveda, centroavante, ele tem 16 jogos em 2023 e 7 participações em gols. O atacante também está na mira do Vitória. Gabriel Poveda foi o artilheiro da Série B de 2022, com 19 gols pelo Sampaio Corrêa, comandado por Léo Condé. Nesta temporada, o atacante atuou em 16 partidas, marcou 6 gols e deu uma assistência pelo Bolívar, mas o jogador está insatisfeito no clube com as poucas oportunidades. O atleta foi contratado pelo Grupo City, que administra o Bolívar. Outro jogador muito comentado e especulado foi o português André Horta, meio-campista do SC Braga, que aproveitou para visitar a Arena Fonte Nova e também se encontrou com o atacante Vitor Jacaré e o técnico Renato Paiva. Isso já foi o suficiente para criar uma especulação sobre uma possível transferência do jogador de 26 anos ao esquadrão, com a torcida tricolor invadindo as redes sociais e pedindo a contratação. O meia trabalhou com Renato Paiva na divisão de base do Benfica, o que aumentou ainda mais os rumores. No entanto, não existe negociação nesse momento e as chances são bem remotas. E hoje surgiu a informação de que o Bahia voltou a colocar Keno em seu radar de opções para a sequência de 2023. Com o interesse tricolor no jogador de 33 anos novamente levantado na imprensa nacional, o empresário do jogador, Edson Neto, se pronunciou sobre o tema. Em entrevista ao site Infobahia, o agente descartou a chance de vinda do atacante para o tricolor nesse momento, afirmando que a passagem dele por Salvador foi apenas para aproveitar um momento de folga com a família. Zero chance, Keno esteve em Salvador pela folga que teve e por ter a família dele aí de Salvador. E por fim, Matheus França, meia ofensivo, 28 jogos na temporada com participação em 3 gols. O Grupo City deve enviar uma proposta de 28 milhões de euros, cerca de 147 milhões de reais, para contratar Matheus França do Flamengo. Além disso, Arsenal, Milan e até o Real Madrid também surgiram como interessados. Segundo o jornalista Renato Maurício Prado, é bem provável que a revelação das categorias de base seja vendida para que o Flamengo contrate os meias Alan e Nicolás de la Cruz. Aí está os reforços que podem chegar no Bahia. Obviamente que o Matheus França é cobiçado pelos grandes clubes da Europa e dificilmente viria para o Bahia, mas está na mídia e nós colocamos aí para vocês os possíveis reforços do Bahia para a janela de julho. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.